Uma boa noite para todos. Aqui estamos nós em mais uma roda de conversa promovida pela área da educação do 21º CEU, Conselho Espírita de Unificação. Nós vamos ler Preparando o Ambiente, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-se de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel é de uma felicidade incrível nessa página, né, companheiros?
Eu vou pedir para a Anne fazer a nossa oração. Oi, boa noite, faço sim. Boa noite. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos através dessa rede, agradecendo ao Senhor por tudo que nos envia de bom, que o Senhor seja conosco, que essa noite seja uma noite muito produtiva para todos nós, que seja uma noite de troca, que o nosso irmão Jano venha trazendo boas energias para nós e nós emanando para ele também boas energias. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoando e guardando a todos nós nessa troca de energia e de conhecimento. Obrigada, Jesus, que assim seja. Bom, gente, uma boa noite. Quem puder abrir essas janelinhas, né? Eu acho que é legal, né? O Jano está vindo, gente, de Niterói para o norte fluminense. Não seria tão fácil se fosse no presencial, porque a gente sabe que despende mais tempo, né? São horas de viagem. Então, o virtual nos possibilitou a gente ter contato com companheiros mais distantes. E ele vai trazer para a gente, Jano Alves de Souza, o tema Espiritismo, Saúde e Prevenção. O Jano, ele é o presidente da União da Mocidade Espírita de Niterói, a UMEN. Ele atua também na comissão diretora do CERJ, na área da educação do 38º CEU, e na sua vida profissional ele é neurologista e atua no Hospital Universitário Antônio Pedro. Então, que ele seja bem-vindo. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e a gente achou que seria oportuno a gente trazer esse tema, né? Espiritismo, saúde e prevenção, para que a gente possa estar refletindo. Ele vai fazer a exposição dele, mas vocês fiquem à vontade para fazer pelo chat perguntas ou até mesmo erguer a mão, sem problema, para fazer as suas perguntas. Jano, se sinta em casa. Nós estamos na área do 21º CEU, que envolve Campos, São João da Barra, tem até uma companheira de São João da Barra aí, Italva, Cardoso Moreira e São Francisco de Itabapoana. Ótimo. Então, minha gente, muito boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria, como a Daísa falou, devido às nossas inúmeras ocupações. Se nós tivéssemos que ir presencialmente, talvez a gente tivesse mais dificuldade, né? Mas online nós acabamos nos aproximando, né? Então isso é um motivo de muita alegria para mim. Falar de espiritismo é muito bom, a gente se sente muito feliz por essa oportunidade. E travar, né, contato com novos companheiros do movimento, então é muita alegria. Quero agradecer, então, o convite da Daísa, a prece da Anne, muito obrigado, né, nos sentimos muito envolvidos. Então, para nós começarmos, eu quero dizer o seguinte, eu vou tentar falar pouco para a gente poder conversar mais, né? Ver assim, o que as pessoas têm de dúvidas, de comentários, né, que possam fazer, para nós podermos, então, conversar realmente. Então, nós vamos falar um pouco sobre saúde, espiritismo, prevenção, né? Nós precisamos, primeiro, né, estabelecer aqui o conceito de saúde, né? Então, saúde, durante muito tempo, foi compreendido como a ausência de doença, não é? Simplesmente. Mas isso desde a Constituição da Organização Mundial de Saúde, em 1945,
que o conceito atual de saúde é o estado de perfeito bem-estar, não é? Físico, mental e social, de forma que foram inseridas no conceito de saúde, foram inseridos alguns aspectos que antes talvez as pessoas não estivessem atentas para isso, né? Porque nós, se estivermos, né, mentalmente desequilibrados, nós não podemos nos considerar pessoas saudáveis. Por quê? Porque saúde implica estado de bem-estar, né? E se nós não estivermos bem mentalmente, nós não estamos num estado de bem-estar, não estamos saudáveis. Também do ponto de vista social, né? E esse até é um problema muito sério, porque os problemas sociais, eles nos tiram esse bem-estar. Se nós não estivermos socialmente, não estivermos com bem-estar social, né, nós ainda estamos em uma condição de enfermidade, né, ou nos falta saúde plena, né? E mais recentemente, houve uma discussão dentro do grupo de estudos de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, e houve uma proposta de que se incluísse o aspecto espiritual, de forma que o conceito de saúde deveria passar a ser o estado de perfeito bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso ainda não faz parte da definição. Se nós formos procurar o site da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver que isso não foi incluído, mas existe uma proposta de inclusão. Como existe também a proposta de inclusão do aspecto ecológico. E todas essas coisas fazem muito sentido se nós prestarmos atenção, né? Porque tudo isso faz parte do nosso, compõe, né, os elementos que vão nos proporcionar, então, esse estado de bem-estar. Então, nós vamos poder estar plenamente saudáveis quando nós estivermos bem, né, fisicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente e ecologicamente. Bem, então, se nós formos falar, se nós entendemos como saúde, né, temos esse conceito de saúde, se nós falarmos em prevenção, nós não podemos falar só da prevenção de enfermidades físicas, né? Embora tudo isso seja muito importante, não é? Do ponto de vista, não é? O físico é importante para nós. Nós somos espíritas, mas nós não podemos subestimar os aspectos físicos. Esse corpo nos foi concedido para que nós pudéssemos nos aprimorar, né? Nós pudéssemos nos construir espiritualmente, né? No nosso estágio evolutivo, nós ainda precisamos das encarnações, precisamos do corpo, das experiências físicas, as experiências que chegam para a gente através dos sentidos físicos, para nós podermos, então, nos edificar como espíritos, adquirirmos as nossas virtudes, as virtudes que nós buscamos, né? Por outro lado, pelas nossas experiências passadas, nós também precisamos do corpo para reedificar naqueles aspectos em que nós edificamos errado, edificamos torto, né? Então, a gente vai ter que desfazer o que a gente fez. E isso que nos permite é o corpo. Então, o corpo é uma oportunidade abençoada que nós recebemos. Precisamos cuidar dele, isso faz parte das nossas obrigações de espírito encarnado, cuidar do corpo, né? E esse cuidado implica muitos aspectos que hoje são mais falados, né? Então, nós sabemos que quais são, assim, aqueles aspectos do cuidado do corpo mais importantes. Algumas pessoas podem não ter essa ideia, mas algumas pessoas pensam que cuidar do corpo é tomar os remédios necessários para as nossas enfermidades. Essa ainda é uma ideia que não sei dizer se ela prevalece, mas é ainda muito comum.
Às vezes, quando nós conversamos com pessoas e falamos sobre saúde, eu falo, não, mas eu tomo meus remédios religiosamente, né? Então, hoje nós já sabemos que não existe nenhuma medida, não existe nenhum remédio que faça um efeito melhor para a saúde das pessoas do que, por exemplo, se a pessoa for sedentária e começar a fazer atividade física. Sabiam disso? Não existe nenhum remédio que sozinho seja capaz de salvar maior número de pessoas de enfermidades do que a pessoa ser sedentária e passar a fazer atividade física. O quanto isso modifica na expectativa de vida e na qualidade de vida das pessoas é muito maior, né? Isso, a pessoa ser sedentária e começar a fazer atividade física do que qualquer outro medicamento, qualquer outra intervenção médica. Em segundo lugar, e aí vocês também, não sei se todo mundo sabe disso, mas ser sedentário e passar a fazer atividade física tem um efeito protetor na saúde que é ainda maior do que fumar e parar de fumar. Isso também poucas pessoas têm essa ideia, não é? Então, assim, fumar e parar de fumar é outro meio de prevenção de doenças muito grande. Então, só esses dois já são uma mudança muito grande na coletividade e para o indivíduo. Mas aí nós podemos ainda enumerar outras coisas. Os cuidados com a alimentação, né? Hoje, no mundo, morre-se mais por excesso de alimento do que por falta. Né? Se nós formos considerar, talvez, eliminando alguns bolsões ainda de miséria, o problema é maior pelo excesso de alimento, pelo mau uso do alimento, né? Então, as pessoas, às vezes, não se dão conta de que existem alimentos que não são efetivamente alimentos. Eles nos causam problemas, em vez de nos alimentar e nos nutrir, nos causam problemas. Existem outros cuidados, né? Por exemplo, da gente, se tivermos alguma enfermidade, né? Por exemplo, se tivermos uma alteração nas nossas gorduras do sangue, se formos hipertensos, diabéticos, tratarmos adequadamente, evita uma série de complicações lá na frente. Então, isso tudo, nós tomarmos o cuidado de, por exemplo, periodicamente, né, a mulher fazer a visita ao ginecologista, fazer aqueles exames periódicos, o homem também acompanhar a questão da próstata. Ou seja, existe uma série de cuidados que hoje já são mais ventilados, né? Depois dos 50 anos, de 5 em 5 anos, fazer uma colonoscopia para fazer a prevenção do câncer de intestino. Tudo isso hoje já é bastante ventilado, conhecido, né, da maioria das pessoas, os médicos alertam para tudo isso. E aí ficam faltando aqueles outros aspectos, né? Aí a gente fala assim, e da saúde mental? O que nós temos feito para preservar a nossa saúde mental? O que nós temos feito para preservar a nossa saúde social? O que nós temos feito do ponto de vista espiritual, ecológico, com todos os outros aspectos? Então, nós vemos que as pessoas, tudo na vida é assim, né? Nós vamos ampliando gradativamente o nosso entendimento. Demoramos a entender a prevenção até do ponto de vista físico, mas agora nós estamos entendendo que nós precisamos usar de outros recursos, né? Precisamos usar de meios de prevenção do ponto de vista mental, social, espiritual e ecológico. E eu acho até que, assim, nessa nossa conversa, talvez isso seja até o aspecto mais importante, né? Porque nós, como espíritas, nós compreendemos bem essa dimensão extrafísica, né? Do espírito. A mensagem do Emmanuel, ela é muito interessante, porque ela nos alerta exatamente para isso. O que a doutrina espírita nos mostra? Né? Que nós encarnados, somos um ser trino. Né? Nós temos a alma, né? Que é o ser em si,
nós temos o corpo espiritual e temos o corpo físico. O corpo físico, ele é passivo em relação ao espírito, porque o corpo físico é de matéria. E a matéria é um elemento passivo ao espírito. O nosso pensamento é a grande força que movimenta a matéria, né? A matéria é passiva ao pensamento. No mundo espiritual, é interessante, porque a matéria do mundo espiritual ela é muito plástica. Então, a gente pensa imediatamente aquilo se configura. O nosso corpo físico não tem uma matéria assim tão plástica quanto a matéria que compõe o mundo espiritual, os fluidos espirituais. Mas o nosso perispírito, que é composto desses fluidos, ele sofre essas influências e transmite ao corpo. Então, tudo que ocorre no espírito acaba se reproduzindo no corpo. Então, se a nossa mente estiver harmonizada, nós vamos transmitir ao corpo essa harmonia. Se ela estiver desarmonizada, nós vamos transmitir essa desarmonia. Então, como nós pensarmos em saúde plena sem ajustarmos a nossa mente também? E aí isso tem, o espiritismo tem um apelo muito grande, né, em relação a isso. Muitas obras espíritas nos abordam esse tema. Eu estou falando aqui, estou lembrando do livro No Mundo Maior, do André Luiz, né? O livro inteiro nos mostra o seguinte, que tudo na vida, né, fica em segundo plano frente à necessidade de preservarmos o equilíbrio mental. Porque frente a qualquer situação que nós passemos na vida, se nós estivermos mentalmente desequilibrados, nós não vamos conseguir o mesmo resultado. Estamos com um grave problema. Se nós estivermos mentalmente desequilibrados, nós temos menos chance de resolver esse problema, né? Se nós conseguirmos conservar esse equilíbrio, nós temos mais chance de resolver. Então, eu queria, assim, ver se a gente pode já colher algumas observações das outras pessoas para a gente poder dar continuidade, para a gente não ficar falando tanto, né? Então, assim, uma introdução para nós podermos entrar em alguns assuntos mais especificamente, né? Pessoal, A Isa botou ali, ó, o livro No Mundo Maior, do André Luiz. alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria de dar um depoimento. Vale. Na pandemia, eu parei de fazer pilates, porque, né, não tinha condição de ir para a academia e tudo mais. Aí, durante um período, eu ainda fiz online. Aí, depois eu enjoei daquilo, aquele negócio online, e resolvi, por minha própria conta, que eu iria fazer uns alongamentos durante uns 20 minutos e ia dar certo. Aí, o que aconteceu? Eu tive uma alteração na minha glicose, coisa que eu nunca tinha tido. Eu tomava também um comprimido para hipertensão, que eu tive um pico de pressão uma vez. Quando eu vi isso, eu fiquei doida. Eu falei assim, Jesus, é o que é isso? Aí, imediatamente, eu fui ao médico, né? A doutora ficou preocupada, né, com essa altura que foi a glicose, né? E aí eu imediatamente falei assim, agora eu nem faço pilates, vou fazer malhação. Eu falei assim, pilates vai ser pouco. Gente, quando eu fui, eu não conseguia botar as pernas assim, sozinha nos aparelhos. Eu estava atrofiada. Uma coisa muito séria. Aí, eu comecei o ano passado, em julho de 2021. Vocês acreditam que eu não estou tomando mais o remédio de pressão? Acredito. Parei, a minha pressão começou ficando 10 por 7.
Aí a médica tirou, minha glicose, graças a Deus, está abaixo de 100, e eu estou, assim, outra pessoa fazendo atividade física. Então, realmente, É fundamental. é fundamental esse retorno, né? A ter uma atividade, seja ela caminhada, né? Seja lá o que for, porque faz uma diferença na sua saúde, com certeza. Mas a Anne levantou a mãozinha ali. Boa noite de novo. Boa noite. Então, eu estava observando aqui, o senhor estava falando, e eu moro aqui em São João da Barra, não sei se o senhor já ouviu falar, é bem pequenininha a minha cidade, né? Então, a gente conhece muito, né, uns aos outros, né? E eu frequento, eu acho que o nome é CRAS. Dessa parte mesmo de doença mental, né? E tem psicólogo, tem psiquiatra ali, e tenho visto muitas pessoas frequentando, né? E pessoas que aparentemente sempre equilibradas. Eu tenho um histórico familiar, né? De depressão, eu me vejo com depressão desde quando eu era criança. Graças a Deus, eu estou até no desmame do medicamento, graças a Deus. Espero ficar sem ele, mas é aquela história, né? A doença existe, mas eu espero ficar sem esses medicamentos por muito tempo. Mas eu tenho visto isso, muitas pessoas, e nesse período da pandemia, percebi que isso cresceu muito, muitas pessoas, ansiedade. Meu filho, eu tenho um filho de 33 anos, ele está fazendo uso de antidepressivo, remédio para ansiedade, essa coisa toda, e eu vejo um desequilíbrio muito grande nele. Às vezes, do nada, chora, tem esses rompantes de choro e tal, se fosse uma dor, uma coisa assim. E eu tenho visto demais isso, né? Crescendo muito, porque antigamente, né, eu estou com 54 anos, então eu falo antigamente tranquilamente, porque eu quase não via isso em São João da Barra. E muitas vezes eu era criticada quando eu me pegava naquele período eu muito depressiva mesmo, sem forças para nada, e eu ouvia muita besteira das pessoas, então eu evitava dizer que eu tinha depressão, eu tinha vergonha de falar que eu tinha depressão, que eu sofria de depressão, isso desde a minha infância. Então eu falava, é porque eu não estou muito bem, eu inventava sempre uma história, porque eu ouvi diversas coisas, né? Falta de trabalho, falta disso, falta daquilo, porque falta de lavar um tanque de roupa. Eu já ouvi tanta coisa, tanta bobagem, que eu ficava quieta. Eu dizia que não, eu estou assim, mas eu vou melhorar e tal, eu inventava uma história. Mas cresceu muito, eu percebi isso. O depoimento da nossa irmã Daísa, falando, né, da atividade física. Realmente, eu saí também do Pilates, né? E estou muito acomodada e precisando muito voltar. Estou com problemas renais, aí o senhor falando da alimentação, o médico me suspendeu, carne vermelha, dá um tempo aí, e não só carne vermelha, as proteínas em geral, né? Carne de frango e tal, porque isso está fazendo mal para mim, está fazendo mal para os meus rins. Eu estou fabricando muito cálculo renal, e está tirando um atrás do outro, e tira e aparece o outro e tal. Eu estou fazendo uma série de exames, né? Então, ele falou para mim da atividade física, e está me faltando isso, boa vontade de fazer a caminhada, e voltar para o Pilates e fazer qualquer coisa. Mas é isso, tá? Muito obrigada, hein? A Daísa e a Anne, a questão da atividade física, por exemplo, assim, o quanto é necessário para modificar de alguma forma a nossa saúde. São 30 minutos, 3 vezes por semana de atividade aeróbica. Então, isso, veja, não é tanta coisa, né? Isso já muda de alguma forma. Se a gente puder fazer um pouco mais, é melhor, mas isso já é suficiente para modificar alguns aspectos da nossa parte metabólica, já muda o prognóstico para a gente. A questão da saúde mental é muito interessante. Isso que você falou, Anne, é verdade. Tem havido um aumento
dos problemas de ordem mental. Também existe maior atenção a isso. Como você falou, antigamente, algumas coisas não eram vistas como um problema de saúde. Achava-se que era alguma questão assim de caráter da pessoa, né? Então, assim, como você falou, a pessoa está deprimida e diz, isso é falta de... Como as pessoas dizem assim, né? Às vezes, de uma maneira mais grosseira, falta de um tanque para lavar, alguma coisa, né? Mas, então, hoje existe uma percepção maior disso. Mas eu vou até ler uma coisinha aqui desse livro No Mundo Maior, em que o Calderaro, que é o benfeitor, né, do livro, eu quero fazer uma declaração de amor, que eu amo Calderaro. Eu, quando desencarnar, eu vou abrir o olho e falar, eu quero ver Calderaro. Eu tenho uma simpatia por esse espírito. É engraçado, né? O que acontece conosco, espírita, né? A gente lê o livro, a gente ama aquela personagem ali, né? O Jane vai ver que você participou daquela reunião logo no início do livro. Olha, eu sei que eu amo o Calderaro. Eu amo o Calderaro. Mas e aí ele diz assim, o livro é muito bom. Aí ele diz assim, que nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, né, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Realmente, no passado, né, as sociedades sofriam muito com a guerra, né, com aqueles conquistadores, né, desalmados, e também com a peste, outras doenças assim, né, contagiosas, fruto da falta da higiene. Aí ele diz, hoje as coletividades ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. Né? Nós estamos vendo isso no momento. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Nós estamos vendo isso. Aí olha o que ele diz, existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma, que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. E então ele fala aqui, né, as moléstias da alma, ele está dizendo alma, psique, né? Então, essas são as moléstias da mente, né? Nós poderíamos, numa linguagem médica, traduzir dessa forma. Então, ele mesmo, isso em 1946, né? Eu acho que é a obra, ele já falava que haveria esse aumento, e nós estamos vendo isso. Isso muito provavelmente tem também causa, isso é estudado no mundo todo, né? Quais são as causas, mas também a doutrina espírita nos traz alguma orientação sobre isso, né? Ela nos mostra que a humanidade ela está sempre em busca da felicidade, do seu bem-estar. Mas onde a humanidade tem buscado esse bem-estar? Apesar de Jesus Cristo já ter nos trazido as orientações há mais de 2000 anos, né? Ou há 2000 anos aproximadamente, né? Nos mostrando que a felicidade está no cumprimento do dever, na consciência tranquila, no nosso altruísmo, não é? Em todos esses aspectos, a humanidade ainda tem buscado nos aspectos materiais. E aí o que ocorre? Realmente o homem buscou, como na mensagem de Emmanuel diz, que tudo aquilo que é o nosso desejo acaba se acontecendo, né? Nós nos colocamos no caminho de todos os nossos desejos se realizarem. A humanidade conseguiu um avanço prodigioso do ponto de vista físico, o conforto material se ampliou de uma maneira que há um século atrás não seríamos capazes de imaginar onde é que nós chegaríamos. E o interessante é que, apesar de ter chegado até aí, isso não melhorou a felicidade do homem. Isso não trouxe a felicidade esperada. Então as pessoas se encaminharam, mas chegaram a um lugar e falaram, andamos, mas não encontramos aquela felicidade que nós esperávamos. Então,
Então as pessoas estão perplexas diante disso, quer dizer, buscaram e não encontraram. Então muitos, felizmente, começam a buscar o caminho do espírito, né? De cuidar do espírito e não só dos aspectos materiais. Então nós vemos hoje uma busca muito grande, né, das igrejas, dos centros. Os centros estão abarrotados de pessoas, né, porque as pessoas estão procurando algo a mais. Só isso não os satisfez, né? E isso, então, é um aspecto assim, real na vida atual. E assim também como nós falamos que, do ponto de vista físico, às vezes pouca coisa é suficiente para trazer uma modificação, do ponto de vista espiritual também existem algumas medidas, né, que são muito importantes. Então, nos valendo ainda da mensagem de Emmanuel, né, que ele fala assim, que a indignação ocasional ela é justa, né? Mesmo espíritos elevados, eles passam, às vezes, por momentos de uma indignação muito apropriada, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ler alguns discursos do Bezerra de Menezes na época que ele era deputado. Olha, discursos contundentes que ele fazia, mostrando assim uma certa indignação em relação a alguns aspectos, né, das injustiças, etc. Então, vejamos, isso é uma indignação que é modificadora. Mas quando nós ficamos indignados por tudo e com todos a todo momento, isso é um estado de enfermidade. E vejamos se nós não passamos por isso. Vamos pensar no nosso país, nesses últimos anos que nós vivemos, né? Então, o que ocorre? Nós vimos um crescimento muito grande, né, dessas aversões. Quantas pessoas nós ouvimos falar que saíram de grupos de WhatsApp da família, porque um era de uma facção, outro de outra facção, e as pessoas não se entendiam. Muitos passaram a se odiar, não se falar mais. E sempre um estado de indignação, né? Então, nós precisamos pensar que isso é muito utilizado, inclusive, pelos espíritos que nos querem perturbar, nos incentivam a nós estarmos sempre nesse estado de indignação, de revolta, né, de confrontação com outros, né? E isso não nos proporcionou bem-estar, ao contrário, né? Nós vemos cada vez mais as pessoas infelizes. Nós, no início, havíamos falado sobre a questão da alimentação. E nós já entendemos, conforme a gente havia dito, que existem alimentos que não são alimento, né? Por exemplo, quando nós vemos aquelas coisas que tem assim naquelas vitrines de confeitaria, né? Cada coisa linda, né? Hoje mesmo eu não aguentei, comprei um negócio lá que eu vi que estava belíssimo, né? Mas aí aquilo tem o corante, tem o açúcar, tem uma opção de coisas que, na verdade, não funcionam como alimento, né? Porque ele é o chamado junk food, né? Ou seja, a gente come, às vezes, uma coisa que é lixo, não é comida, né? Nós já entendemos isso em relação à alimentação. Por isso que, por exemplo, hoje eu fiz isso, mas é uma coisa que eu me controlo, tento evitar, né? Mas nós precisamos atentar para o lixo mental que nós assimilamos. Nós nos alimentamos, às vezes, diariamente de lixo mental, né? Então, nós precisamos, assim como nós nos afastamos do alimento que não é alimento, da comida que não é alimento, nós precisamos nos afastar desse lixo mental com o qual nós alimentamos a nossa mente. E aí, como nós podemos fazer isso? Nós precisamos realmente, em muitos momentos, fugir disso. Então, assim, tem horas, se nós não estamos bem mentalmente, vamos desligar a televisão, parar de ler o jornal se preciso,
na revista. Porque o que ocorre? A mesma notícia, eu me lembro, é uma coisa que me chamou a atenção numa época, a mesma notícia, ela fica sendo requentada, né, na televisão o dia inteiro. Eu quase não assisto televisão. Mas, numa ocasião, isso já tem um bom tempo, né, mas é um fato que ficou na minha cabeça. Eu precisei passar um dia com a minha mãe, num problema de saúde que ela teve, e a minha mãe deixou a televisão ligada o dia inteiro, né? Deixava, atualmente nem tanto. E eu me lembro que eu assisti durante um dia, inúmeras vezes, a mesma cena de um certo traficante mexicano, muito procurado pela Polícia Internacional e que tinha sido preso. Só que aí o que a emissora fazia? De meia em meia hora voltava a matéria. Eles botavam mais 1 ou 2 segundos da cena da prisão dele. Então as pessoas ficam esperando ver mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, e assim foi o dia inteiro falando sobre a prisão de um traficante mexicano. Vamos raciocinar. Isso mudou a minha vida para melhor ou para pior? Saber que o traficante mexicano foi preso mudou alguma coisa na minha vida? Mas aquilo foi empurrado mente abaixo da gente o dia inteiro. E isso é todos os dias, é assim. Cada dia com uma coisa diferente, não é? Na época no período pior da pandemia, a técnica é a mesma, não é? Para que nós possamos, por exemplo, de tantos em tantos minutos vem uma notícia. Por quê? Se a notícia fosse dada num tempo menor, não daria certo. Por quê? Porque a gente ia se saturar daquilo. Então, o que acontece? A coisa, muitas vezes, é calculada. Ou seja, tem que dar tempo da pessoa se emocionar, a emoção ir baixando um pouquinho. Quando ela está começando a baixar, vem outra vez a notícia. A gente vai com a emoção lá para cima. E assim nós ficamos o dia inteiro. E aí a gente abre o WhatsApp. Aí tem o novo golpe da praça, tem alguma fake news, alguma coisa que nos gera indignidade, indignação, e assim, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos o dia inteiro assimilando essas coisas. Ora, como nós podemos manter o nosso equilíbrio mental assim? Né? Então é importante a gente ter essa coragem de dizer, olha, isso não me interessa. O tempo que a gente perde com isso, a gente pode pegar, por exemplo, uma informação boa. E vamos, por exemplo, se a gente ler um livro espírita, por exemplo, isso vai nos proporcionar um estado de bem-estar. A gente vai para a fila do banco. Agora, banco nem mais tem fila, que a gente faz tudo online, mas assim, está numa fila qualquer. E existe coisa mais perturbadora do que as pessoas criticando a pessoa que está atendendo ali? Ele é sempre lento, coitado. Ele é sempre... Não é ele que é lento, ele está fazendo o trabalho dele. As pessoas é que estão incomodadas, inconformadas e começam a criticar, né? E ali fica um clima mental péssimo, né? Então a gente pega, né? Abre um livrinho, em vez de ficar participando desse tipo de situação, a gente abre um livro, vai ler alguma coisa de útil. Olha que benefício que a gente pode proporcionar para nós mesmos e para os outros naquele momento, né? Então isso é importante. Começar aquela discussão no WhatsApp, porque alguém concorda com outra coisa, outro discorda, fica aquela confusão. Ou a gente sai, ou a gente joga alguma coisa diferente ali, uma coisa positiva, ou a gente sai. Não adianta a gente ficar participando, né? Eu tenho vários grupos que eu precisei sair. E avisei, gente, olha, eu estou saindo por causa do seguinte, eu não tenho saúde mental para continuar aqui, não. Eu vou sair, tá bom? Bem, algumas pessoas tomaram uma birra comigo porque eu saí. Tem gente que nem olha mais para mim porque eu saí. Olha que eu saí com a maior educação, dizendo que o problema não era com eles, o problema era comigo. Eu que não estava bem. Mas, mesmo assim, não adiantou. As pessoas ficaram chateadas e algumas não falam mais comigo porque eu saí do grupo. Aí a gente entende como é que anda o desequilíbrio das pessoas, né? As pessoas querem, estão se afogando e puxam o pé para você se afogar junto. Mas aí a gente tem que saber escapar disso, né? Tem alguma pergunta aí, André?
Não, do chat não tem, não. Mas e aí, Não? pessoal? Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Vamos embora participar. Ó, lá vou eu de novo. Vamos embora. Ah, Você Vai, falando que coisa. Não, é porque o senhor está falando, eu estou aqui pensando. Eu realmente me afastei de televisão, prefiro ficar. Ou eu estou lendo um livro, que sempre eu tenho livros aqui em casa, que eu tinha livros que eu não tinha lido, eu prefiro ficar lendo os livros, fazendo as minhas análises e tal, e tem uns dias também de estudo, e prefiro ficar assistindo série na TV, aquelas bobajadas todas para eu poder descontrair e tal, do que estar vendo essa coisa da notícia. Realmente é isso. O que passa no primeiro jornal lá que a gente assiste 6 horas da manhã é o mesmo que vai passar às 9 horas, que vai passar 11 horas, que vai passar meio-dia, 13 horas, 15 horas, 8h30 da noite, meia-noite e meia, mesma coisa, só vai acrescentando algo, né? E eu percebia isso, quanto que isso estava me fazendo mal, mas eu continuava naquele círculo vicioso. Continuava assistindo jornal, aquela coisa toda, achando que eu estava fazendo uma coisa muito útil para mim, né? Isso há muitos anos atrás, eu não assisto mais, né? Eu assisti o Jornal da Globo, né? E agora eu já não assisto mais nada. Mas há muitos anos atrás, meu esposo estava trabalhando, ele é policial militar, né? Ele já está na reserva, graças a Deus, mas ele teve que ir ao Rio fazer treinamento de alguma coisa, ou era mudança de patente, era alguma coisa assim. Eu assistindo em casa, meus filhos eram pequenos, eu assistindo em casa aquele jornal, talvez, da Record, não sei, eu acho que era da Record, que sempre eles usam muito o sensacionalismo, essa coisa muito grande, né? E aí mostraram, e aí ficou nisso aí que o senhor falou, dessa coisa que vai mostrando o tempo todo um policial no Rio de Janeiro, isso há muitos anos atrás, né? Subindo o morro, eles descobriram que era policial e mataram o rapaz e degolaram, tiraram a cabeça dele. Eu fiquei muito mal nessa época. Eu fiquei péssima, péssima. é um tipo de imagem, de mensagem que é muito deprimente, né? E aí a gente tem que evitar realmente. Eu fiquei muito mal, eu fiquei assim, eu entrei em parafuso, eu acolhi os meus filhos, né, eles pequenininhos dentro de casa, eu ficava trancada dentro de casa com eles, eu chorava de noite, eu chorava, até que eu tive que ir realmente para psiquiatra e tal, e nessa época tive que usar remédio pesado, né, porque eu fiquei muito, muito baixo astral. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente entra na sintonia, realmente. Isso que nós falamos assim sempre na doutrina espírita, isso não é um exagero, né? No futuro nós vamos ver que isso é uma questão de física, não tem jeito. Então, assim, nós nos ligamos pelo pensamento às ondas, né, com as quais nós nos afinizamos. E aí, já reparou que às vezes é difícil a gente largar uma determinada informação porque nós ficamos imantados àquelas outras mentes que estão pensando a mesma coisa, não é? Uma mente induz a outra e nós ficamos vinculados. Então, tem horas que a gente tem que realmente se rebelar contra aquela mensagem e colocarmos outra coisa na cabeça, porque senão nós somos atraídos, né? Eu estou aqui pensando... Oi, Adaísa, fale. Eu estava aqui pensando, né, para trazer para a nossa reflexão, que a gente assistindo palestras da AME, lendo também livros produzidos pela AME, a palavra espiritualidade tem aparecido muito, com uma diferença de religião. E eu tenho achado muito legal essas colocações, no sentido de que religião é uma coisa e espiritualidade é outra. Como você vê esse conceito de espiritualidade como transcendendo religião para a construção de uma saúde mais integral? Assim, o termo religião, né, nós usamos, até quando nós queremos nos referir ao aspecto religioso da doutrina espírita, nós falamos, a religião é uma religação, aquilo permite a religação com Deus, né?
Mas assim, então isso é uma acepção da palavra. Mas mais comumente as pessoas se referem à religião como um grupo, né, que se reúne em torno de dogmas, de costumes, né, de crenças, mas nem sempre, né, o indivíduo que é religioso, ele de fato tem espiritualidade. Então, são conceitos diferentes. Espiritualidade é uma das coisas mais difíceis da gente definir, né? Mas nós podemos, sim, de alguma forma, conceituar como sendo a pessoa que acredita que exista alguma coisa, não é, que transcende somente isso que os nossos olhos veem, que os nossos sentidos podem perceber, e que existe e isso, de alguma forma, comanda, de alguma forma, as coisas que acontecem na nossa vida. Então, a espiritualidade, ela, no final, ela acaba nos dando uma sensação de sentido na vida. Então, existe um outro conceito que é de inteligência espiritual, que é a capacidade da gente de ver ordem naquilo que aparentemente não tem uma ordem do ponto de vista espiritual. Ou seja, é a nossa capacidade de entender o que existe de permanente naquilo que é impermanente. Então, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: imagine que a gente nunca tenha visto o jogo de xadrez. Nós vemos duas pessoas sentadas e mexendo naquelas pecinhas. Aquilo para a gente não tem sentido. As peças estão sendo mexidas, para nós parece que estão sendo mexidas a esmo, sem uma regra, sem uma finalidade. Mas quando nós entendemos o que é o xadrez, a gente entende que aquelas peças se movimentam segundo algumas regras, que tem uma finalidade, e existe um tabuleiro em cima do qual aquelas peças se movimentam. Aquilo passa a ter sentido para nós. Isso é mais ou menos o que acontece do ponto de vista do que é chamado de inteligência espiritual. Tem pessoas que são mais capazes, de frente às situações da vida, entenderem que existe um tabuleiro, que existem regras, que existe uma finalidade naquelas coisas que nós estamos passando. Então, por exemplo, eu estou passando por uma determinada enfermidade. Para quem não conhece o xadrez, não conhece o tabuleiro, não conhece as regras, aquilo não faz sentido. É algo que a pessoa fica estarrecida na frente daquilo. Mas se ele tem esse conhecimento, o que ocorre? Ele compreende que aquilo tem uma finalidade. Então, isso modifica bastante a vida das pessoas. Já que nós estamos falando de prevenção, existem estudos que demonstram que existem assim umas escalas. Vocês fazem uns testes com as pessoas para avaliar se ela tem espiritualidade. Quanto que ela pontua? Se ela pontua alto ou se ela pontua baixo. E aí o que é interessante é o seguinte: numa grande parcela da humanidade, a religiosidade anda junto com a espiritualidade. Então a pessoa é religiosa e é espiritual. Mas existem pessoas que não têm religião e são espirituais. E existem pessoas que têm religião e não são espirituais. Então, mas assim, vamos falar então de espiritualidade. Então existem escalas que avaliam o grau de espiritualidade, ou seja, o quanto a pessoa incorporou esses conceitos da existência de algo a mais além da matéria, que faz parte aí do controle das coisas, né? Dessas leis, etc. Então, existem essas escalas, você tem pessoas que pontuam alto nessa escala, ou seja, são muito espirituais, e tem outras que pontuam baixo. Se você comparar entre quem pontua alto e quem pontua baixo, existe pelo menos um trabalho com um número grande de pessoas, um estudo populacional, que fala em 7 anos a mais de sobrevida entre os mais espirituais em relação aos menos espirituais. Até a sobrevida é influenciada. No que diz respeito, por exemplo, à depressão, as pessoas que pontuam mais alto nas escalas de espiritualidade, elas deprimem menos do que aquelas que pontuam baixo. Se elas entrarem em depressão,
elas saem mais fácil do que as outras, do que aquelas que pontuam baixo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente está falando de prevenção, então, espiritualidade é uma grande prevenção. Isso tem sido demonstrado, por exemplo, em questão de doenças degenerativas. As demências, por exemplo, espiritualidade é um fator protetor. Não quer dizer que impeça. Quando a gente fala fator protetor, quer dizer o seguinte: se você pegar quem pontua alto e quem pontua baixo em espiritualidade, quem pontua baixo tem mais chance de desenvolver um quadro demencial do que quem pontua alto. Então, isso é realmente um fator de proteção, é um fator preventivo contra uma série de doenças. Tem muitas explicações para isso, né? A gente, como espírita, inclui nessas explicações as nossas companhias espirituais. Porque o que acontece? Nós estamos mentalmente ligados uns aos outros, né? E o que ocorre? Se nós nos vinculamos mentalmente a espíritos que estão equilibrados, nós somos induzidos, né, a um estado de bem-estar e até de saúde física. Nós estamos vinculados àqueles que estão mal, nós nos vinculamos a essas mentes e absorvemos o quê? Fluidos, que são fluidos deletérios, são tóxicos, atuam negativamente no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico, gerando muitas vezes enfermidades inúmeras. No livro Instruções Psicofônicas, há uma série de mensagens do Espírito Dias da Cruz. Essas mensagens são fabulosas, a gente precisa ler com muita atenção. Tem uma delas que é assim, sobre alergia. Como é o termo? Deixa eu ver como é que ele usa aqui. Eu estou com elas aqui para eu poder falar para vocês. Alergia e obsessão. E a outra é parasitismo, né? E obsessão. Então, é muito interessante. Ele tem alguns conceitos ali muito interessantes. Por exemplo, questão de alergia, ele traz um conceito muito interessante para a nossa análise. Ele diz assim, o livro Instruções Psicofônicas, Esse livro é muito interessante porque são mensagens psicofônicas vindas pelo Chico Xavier que foram gravadas e depois transcritas e se tornaram mensagens que estão nesses livros, né? Então, existem mensagens muito interessantes. Nessa que ele fala alergia e obsessão, ele diz o seguinte, por exemplo, qual é o mecanismo da alergia, né? Assim, em linhas muito básicas, né, o que acontece? O organismo responde, ele vai atuar contra um elemento que entrou no corpo, né, e ele vai, então, combater esse elemento. Só que, ao combater, a reação que o corpo faz é mais lesiva do que o próprio elemento que entrou. Então, por exemplo, a gente comeu uma proteína lá do camarão que a gente tem alergia. O que acontece? O seu organismo se prepara para combater aquela proteína, só que ele se arma de uma tal forma para combater aquilo que, na verdade, é mais maléfico do que a própria proteína. Aquela proteína não faria mal nenhum a princípio, né? Então, ele diz o seguinte, que nós também funcionamos assim. Às vezes, o que a gente recebe pode ser um estímulo qualquer. Nós, às vezes, reagimos a esse estímulo de uma maneira que a nossa reação é muito mais lesiva para nós do que o próprio estímulo. Isso não acontece? Vamos colocar isso na nossa vida, no dia a dia, né? Alguém fala alguma coisa para nós e que aquilo, às vezes, não tinha importância nenhuma. Mas, às vezes, a reação que nós temos a essa palavra que foi usada, às vezes foi uma coisa infeliz que alguém fez, mas se nós tivéssemos deixado aquilo para lá, não faria mal nenhum para nós, né? Não nos afetaria em nada. Então, o que nos afeta é como nós reagimos a essas questões, né? Então, às vezes, a nossa reação é pior. Às vezes, também, essa reação ocorre da seguinte maneira, né? Nós valorizamos, às vezes, mais a reação dos nossos sentimentos do que é o fato em si. Nós começamos a viver as coisas de uma maneira, não como elas são objetivamente, mas qual a valência que nós damos
àquele fato, não é? E isso entra no campo do sentimentalismo, né? Ou seja, não é o fato que importa, mas como ele repercutiu em mim é que importa. Isso são coisas que nós precisamos tomar cuidado, porque isso gera problemas sérios. No livro Missionários da Luz, por exemplo, conta um caso muito interessante, que é o Antônio, né? O Antônio, o André Luiz está lá conversando com o Alexandre é procurado por uma senhora que diz assim, Alexandre, preciso da sua ajuda em relação ao Antônio, eu já imagino o que aconteceu. Ele, pois é. Aí eles vão visitar. E ele tinha tido um acidente vascular cerebral, né? Um derrame hemorrágico, tinha tido uma hemorragia no cérebro. E aí o Alexandre vai lá e trabalha ali, né, fluidicamente, de uma maneira, para poder evitar que ele desencarnasse naquela situação, mas ele estava prestes a desencarnar, né? E ele consegue estancar aquele sangue, ele desperta em espírito, né? Desdobra, o Antônio fala, você precisa ajudar nesse momento, e esclarece como ele tinha que ajudar. Mas por que aconteceu tudo isso? Aí ele diz que o Antônio ele vivia sempre com preocupações excessivas. Meu Deus do céu, preocupação excessiva é o que a gente mais vê as pessoas terem. Né? E aí ele diz assim, nessa noite ele foi e levou para a cama tantas preocupações excessivas, é a ansiedade antecipatória, né? É assim, alguém dá uma notícia para a gente pega aquela notícia, aquilo pode não dar em nada, diz assim, e fiz uma radiografia, tinha um pontinho lá na minha radiografia. Aí a pessoa ouve aquilo e fala, ai meu Deus, fulano está com tumor. Aí ele já pensa que esse tumor é maligno, que esse tumor vai crescer. E aí já viu aquela pessoa se finando por causa daquilo. E daqui a pouco ele vai ver a consequência do fato de ele ter desencarnado com aquilo para o resto da família. E daqui a pouco a gente cria um cenário ilusório, né, com base numa mensagem pequenina. E que depois ele repete o exame, aquilo não era nada, aquilo era uma calcificação que não tinha importância nenhuma. Então, isso é ansiedade antecipatória. Acho que todos nós temos um pouco isso. A gente vai, de uma consequência, a gente firma aquilo como uma verdade, já tira uma segunda consequência, dali uma terceira, uma quarta, quinta, assim por sucessivamente, e daqui a pouco está sempre tendo uma tragédia. Então, nós estamos sempre com prenúncios de tragédias. Nós estamos sempre assim, com um mau presságio, com a sensação de algo de ruim vai acontecer. Que a gente vai virar a esquina e vai ter uma tragédia. Então, o que acontece? O indivíduo foi para a cama com tantas preocupações assim desse jeito, e o que acontece? Ele desorganizou tanto o corpo dele por causa disso, e ele já estava fragilizado, que rompeu uma artéria. Gente, ele ia morrer por causa disso, ele ia desencarnar. Morrer não, porque ninguém morre, né? Mas ele ia desencarnar, né? Por causa disso. E o Alexandre consegue evitar que ele desencarnasse naquela situação, porque ele precisava ainda de pelo menos uns 2 meses ou um pouco mais aqui na Terra para ele poder não desencarnar numa situação tão ruim mentalmente, que isso seria um problema para ele. Então vejamos como que essas coisas são importantes para nós, né? E são coisas do dia a dia, isso não é coisa que acontece só no livro. Aliás, ao contrário, está colocado no livro porque é alguma coisa provavelmente comum. Então, quantas pessoas que infartam, quantas pessoas que têm um acidente vascular cerebral, que a gente pensa assim, de alguma forma a pessoa colaborou para isso. Só que a gente não sabe, né? Porque não está dentro da mente do outro. Mas os espíritos que estão vendo, eles percebem, né? A própria questão dessa pandemia que nós sofremos, veja só, a qualidade da vibração mundial, né, dá condições de vitalizar micro-organismos. Está falado lá textualmente pelo Bezerra de Menezes, esqueci o livro exatamente, depois posso falar para vocês, um livro do Divaldo, em que ele fala exatamente isso. Então, vejamos, isso pode acontecer. A Daísa fala, desculpa, eu te interrompi. Não, tudo bem. Eu estou lendo Psiquiatria Iluminada, comecei hoje.
E tem uma questão aqui que, de repente, você pode trazer alguma contribuição para a gente. Ele fala que um item, o eixo cérebro-intestino, que está na página 41, se você tiver o livro aí. Novas fronteiras da medicina. Aí ele coloca assim: é conhecido na atualidade que as bactérias que vivem no sistema digestivo, microbiota, influenciam de modo significativo o nosso cérebro e que estão envolvidas no desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas. Eu fiquei meio surpreendida com isso, não sabia. A complexidade do ecossistema intestinal é extraordinária. Ela envolve mais de 100 trilhões de células que habitam o nosso intestino delgado e grosso, e essa interação entre a microbiota e as células intestinais pode provocar alterações fisiológicas no cérebro e influenciar no humor e no comportamento humanos, além de alterar a homeostasia corporal, sistema imune, tônus vagal, permeabilidade intestinal. Aí, indo para a parte aqui, segundo parágrafo. O eixo cérebro-intestino trata-se, portanto, de um sistema bidirecional. As influências ocorrem nos dois sentidos, entre o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal. Doenças como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e Parkinson têm sido investigadas em relação aos tipos de microbiota prevalente nesses quadros, e futuras possibilidades de tratamento têm sido levantadas, tendo como foco o restabelecimento dessa coletividade bacteriana. Você pode trazer alguma reflexão para nós? Esse é um dos conhecimentos assim mais atuais, né? Então, de fato, existem alguns aspectos. Que o sistema, existe uma parte do sistema nervoso que é a que cuida do funcionamento do aparelho gastrointestinal. Uhum. Esse sistema nervoso, essa parte do sistema nervoso, ela realmente é autônoma. Ela depende pouco da ação do cérebro. É quase que por isso que eles chamam de um segundo cérebro, porque ele sofre pouco essa influência. Mas o fato de sofrer pouco não significa que não existam influências recíprocas, existem. Mas não é assim, por exemplo, existem algumas funções que não dependem do cérebro para elas acontecerem. Esse próprio sistema nervoso ali, relacionado ao aparelho digestivo, ele toma, vamos dizer, as decisões por si mesmo, né? Toma as suas providências. Então, isso é um aspecto. Outro é realmente essa questão dessa microbiota, ou seja, a quantidade toda de micro-organismos que existem no intestino. As bactérias, elas são muito pequeninas, né? São muito menores do que uma célula nossa do corpo. Então, na verdade, em termos assim, de unidades, nós temos muito mais, em número absoluto, de bactérias dentro de nós do que de células no nosso corpo. Então, não é possível que isso esteja ali sem função nenhuma, porque não existe nada no mundo que não tenha função. Então, o que ocorre? Existe uma interação muito complexa entre o nosso organismo e essas bactérias, né? É como se fosse assim, quando nós vemos no meio ambiente, não ocorre isso, por exemplo, se entra uma espécie invasora naquele meio ambiente, o que ocorre? Ela não tem nenhum predador natural. O que acontece? Ela se multiplica de uma forma desordenada, causa uma desorganização naquele ambiente, depois as forças naturais vão atuar e ela acaba que aquilo diminui e assim vai. Pois é, assim como acontece no mundo, né, existe dentro de nós isso também, essas interações entre esses micro-organismos e o nosso corpo. Então, vejamos, por exemplo, neurotransmissores sofrem influência dessas bactérias. Então, nós podemos ter,
por exemplo, mudanças de níveis de neurotransmissores, de peptídeos, né, que são pequenas proteínas que interferem em várias funções, e isso tem sido demonstrado, efetivamente tem sido demonstrado, com relação a vários aspectos, entre eles a parte mental. Então, só que isso é bidirecional. Nosso estado mental interfere nessa microbiota, e a microbiota interfere no nosso estado mental. Então, mais uma vez, é importante, né? Por exemplo, as pessoas já devem ter notado que, às vezes, se estiver ansiosa, por exemplo, muda o ritmo intestinal, ou aumenta ou diminui. Né? E aí, basta fazer isso, você já modifica, de certa maneira, a microbiota. Então, vejamos que isso tem sido estudado, sabe, Adaísa? E, assim, já tem sido empregados meios para poder tentar melhorar isso. Então, por exemplo, se a gente usa probióticos, né, que são produtos que levam para o intestino essas, vamos dizer, as boas bactérias, né, para elas poderem ali se reproduzir, isso às vezes interfere num estado mental. Então, isso já tem sido usado, probióticos, para poder ajudar no tratamento de depressão, de ansiedade, outras coisas. E, curiosamente, a gente vê que isso realmente, em algumas pessoas, tem um efeito interessante. Né? Agora, então, isso é a medicina chinesa que fala que o intestino seria um segundo cérebro? Me passou isso agora na mente, porque eu já ouvi alguém falando isso. Eu não sei te dizer exatamente, Adaísa. Eu sei que isso era um conceito antigo, que agora está sendo revisitado e tem sido, de certa maneira, confirmado. Mas, assim, nos conhecimentos da fisiologia, isso já era sabido, porque a gente tem o sistema nervoso, né? Nós dividimos, né, em sistema nervoso central, que é tudo que está dentro de algum arcabouço ósseo, por exemplo, o cérebro e a medula. Isso é o sistema nervoso central. Nós temos o sistema nervoso periférico, que são os nossos nervos, né, os plexos, os nervos, as terminações, as junções neuromusculares, etc. Tudo faz parte do sistema nervoso periférico. As raízes, né? Quando a gente tem uma hérnia de disco que dói, é porque comprimiu uma raiz, isso aí está no sistema nervoso periférico, está fora desse arcabouço ósseo. E a gente sempre estudou um outro tipo de sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, que a gente chama autônomo porque, teoricamente, ele não sofre tantas influências dessas outras estruturas. Mas não é verdade, o sistema nervoso autônomo está intimamente relacionado com o nosso cérebro. Só que essa parte que diz respeito ao intestino, realmente ela é mais independente. Por isso que era chamado segundo cérebro. Muitas coisas são processadas ali. As coisas que dizem respeito ao funcionamento do aparelho digestivo, em grande parte, é resolvido por ali mesmo. Eu acho muito interessante quando nós entendemos que, quando a gente desencarna, quais são os dois centros de força que sofrem mais modificação? São o centro gástrico e o genésico, né? Então, eu fico pensando, faz sentido. Por quê? Porque isso é uma coisa que existe, tem uma importância muito maior no corpo físico do que no corpo espiritual, né? Então, faz, de certa maneira, sentido que tenha uma estrutura especificamente para o aparelho digestivo. Não sei se eu estou viajando quando eu penso isso, porque de vez em quando também eu penso umas coisas que, passados uns anos, eu olho para trás e falo, nossa, que bobagem que eu pensava, estava tudo errado. Né? Mas, no momento, eu tenho essa impressão que isso guarda alguma relação com isso. Ele é uma coisa mais independente. Por quê? Porque ela está muito relacionada aos fenômenos de absorção e assimilação e desassimilação do corpo. E no mundo espiritual é muito diferente, porque a nossa assimilação dos alimentos ocorre pelos poros, pela respiração, não é? E aqui a gente tem essa absorção pela respiração, mas nós temos um elemento muito importante que é a alimentação por via oral. É sólido, né? É. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu e Anne estão mandando ver, né?
Cadê vocês? Shirley, Marilza, Elka, Rosane, Elô, Eliette, Glória. Vamos trazer as questões, pessoal. Enquanto as pessoas pensam, né, a gente vê o seguinte: o espiritismo tem muito a ver com isso que nós estamos conversando, né? Porque se nós pensarmos bem, educação é desenvolvimento de potencialidades, não é isso? Evolução é desenvolvimento de potencialidades, né? Saúde é desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, tudo tem a ver, né? Essas coisas estão muito interligadas. Então, existe como nós, vamos dizer assim, aprendermos, né? Assim como nós nos treinarmos para sermos mais saudáveis, sim, né? Como essas coisas estão interligadas, os cuidados que nós tivermos para melhorarmos a nossa condição espiritual, elas vão resultar sempre em saúde em todos os planos, inclusive no plano físico, né? De forma que o que a doutrina espírita nos ensina é altamente preventivo para nós. Então, existe uma coisa, aí eu vou trazer um pouco da experiência da gente, né? A Daísa falou, eu sou neurologista. Então, assim, neurologista não é psiquiatra, né? O psiquiatra lida com as questões do comportamento. Mas hoje, não existe psiquiatra no mundo suficiente para tratar todos os problemas que acontecem de comportamento, né? Então, se só o psiquiatra for tratar alguém que esteja deprimido, que seja ansioso, vai ter uma fila de 1 quilômetro na porta de cada psiquiatra. Então, todos nós somos chamados a trabalhar com isso. E a gente, como neurologista, e eu sou um neurologista, tenho um viés assim, psiquiátrico, gosto de lidar com as questões do comportamento também, a gente acaba lidando. É muito interessante o seguinte: a gente atende o paciente com algum problema qualquer da parte comportamental. E aí, vamos ver assim, todo problema de ordem comportamental, mental, ele tem alguns aspectos envolvidos. Existem questões genéticas que estão relacionadas, existem questões da personalidade, existem questões ambientais e existem questões que são assim dos fatos da vida da pessoa, aquelas ocorrências na vida da pessoa. Só que o que a gente aprende com o espiritismo? Que nós herdamos geneticamente aquilo que nós precisamos para as nossas experiências de acordo com as nossas necessidades espirituais, não é isso? Então, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos. Apesar de existir a genética, nós somos herdeiros das nossas necessidades. As questões ambientais, a mesma coisa. Nós nascemos e passamos, né, pelos ambientes que são necessários para as nossas experiências. Os fatos da nossa vida, da mesma maneira. Os fatos importantes, nós herdamos isso das nossas experiências passadas, né? E a nossa personalidade é o que nós construímos ao longo da nossa história. Então, na verdade, nós estamos só nos reencontrando com as nossas necessidades aqui. Mas isso é um fato, todos esses elementos estão envolvidos. Na hora de nós tratarmos algum problema de ordem mental que nós trazemos, existem também alguns aspectos interessantes. Então, primeiro, remédio, quando indicado, né, ele é útil. Existe, né, da parte, às vezes até dos espíritas, uma certa reação à questão do remédio, como se fosse a gente abrir mão, né, de um esforço pessoal para usar a medicação. Mas veja, a medicação, ela, quando usada corretamente, com seriedade, com responsabilidade, prescrito pelo profissional que sabe usar, não é? Isso é um instrumento que a espiritualidade encontrou para nos ajudar. Então, a gente não deve ter essa antipatia. Remédio não é para nós amarmos, nem para nós odiarmos. Ele é um instrumento, né? Segundo lugar, psicoterapia. Psicoterapia é algo importante
na maioria das questões mentais, não é? Então, também devemos nos valer disso. Terceira coisa, né? Atividade física, que a gente já falou, também atua bastante na mente. E quarto, que hoje é o quarto pé que sustenta esses tratamentos, que antigamente isso não era bem visto, mas hoje é orientação médica, são as questões espirituais. Então, isso não é discurso de um médico espírita, isso é uma realidade. Hoje, isso é uma das bases do tratamento, é a espiritualidade. Porque quando alguém tem espiritualidade, tem crença, tem religião, espiritualidade, ele deve se utilizar desses recursos para o seu tratamento. Isso é um auxiliar muito grande, então a gente não pode desperdiçar nenhum tipo de auxiliar na hora de tratar as pessoas. E aí, olha só que interessante, a gente chega e fala assim, fulano, você vai ter que tomar um remédio. Tá, 90% aceita, 80% na boa. A gente até que gosta, né? Gosta do remédio, né? Não é nem para a gente amar, nem para a gente odiar, né? As duas coisas são ruins. Tá, aí a gente fala assim, mas você tem que fazer terapia. Aí já cai para uns 50%, né? 50% aceita, 50% não aceita. Só você tem que fazer atividade física. Ih, caiu para 20%. Aí você diz assim, agora, depois de tudo isso, você tem que se engajar numa tarefa altruísta. Aí é interessante. Existe um grupo muito grande de pessoas que nem entende o que você está querendo dizer. Curioso, né? A gente fala assim, ó, você precisa de... Pensa numa tarefa, alguma coisa que você faça que não seja para você, porque isso é muito importante, porque quando nós estamos com algum problema, nós ficamos assim, pensando em nós. O que acontece? A gente faz um circuito fechado. A gente pensa, a nossa onda mental volta para nós. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente concentra aquela onda mental. Se a gente tem um pensamento altruísta, o pensamento vem, passa por nós e vai para o outro. Então, o que é mais saudável? É um lago com a água parada ou é um rio correndo, passando? O rio é mais saudável, porque ele vai limpando, aqueles pensamentos vão limpando a gente. E as pessoas que entendem isso, que conseguem compreender o efeito do altruísmo, percebem um benefício muito grande. Eu conheço uma pessoa, ela já está no mundo espiritual, e ela me autorizou, na época, a contar isso que eu conto, né? Ela, na época, autorizou sem dizer o nome dela. Não porque ela tivesse vergonha, porque ela era uma pessoa modesta. E ela era uma pessoa que tinha um problema de uma depressão muito grave há muito tempo, muitos anos com a depressão. E ela usava as medicações e não tinha melhora. E um dia ela estava ajudando a fazer o enxoval para o neto dela que ia nascer. E aí alguém bateu a porta da casa dela e era uma senhora com um barrigão, prestes a ter neném, e pergunta assim, a senhora teria alguma coisa para me dar? Porque eu vou ter neném e não tenho nada ainda para o meu neném. E aí ela falou assim, oh, minha filha, veja, pela minha idade você vê, eu não tenho mais criança em casa, né? E assim, disse que não tinha, fechou a porta. Quando ela fechou a porta, aquilo trouxe para ela uma sensação horrível, porque ela tinha o que dar para aquela moça. Ela abriu a porta, correu atrás da moça e entregou tudo o que ela estava fazendo para o neto dela, para aquela senhora. E aí ela me contando, né? Foi a primeira vez em muitos anos que eu me senti sem depressão. Ela contando assim, eu me senti muito bem. Eu falei, gente, eu tomo remédio, não fico bem, então vou fazer enxoval para dar para os outros. Não precisa nem dizer que aquela contou para outro, né? Que ela recebeu um enxoval, e o que acontece? As pessoas começaram a buscar enxoval lá na casa dela, e ela ficava fazendo um enxoval e entregava para as pessoas. E começou a trabalhar muito nisso. Aí as amigas viram, e ela melhorou muito da depressão. As amigas viam e falavam, fulana, o que aconteceu com você? Quem é o psiquiatra que está tratando? Qual o remédio você está tomando? Aí ela, o remédio que eu estou tomando é fazer enxoval para criança. E aí outras mulheres com quadros depressivos se juntaram a ela e elas fizeram uma espécie de uma ONG, né? Dentro da casa dela,
que era de mulheres deprimidas que faziam um enxoval para entregar para as crianças e várias delas obtiveram melhor. Então, isso, não tenhamos dúvida, se as pessoas compreendessem o quão terapêutico é nós sairmos de dentro de nós e buscarmos um trabalho altruísta, ninguém deixaria de fazer. Entende? E é por isso que nós somos tão doentes, porque a humanidade ainda não compreendeu isso. Né? Se tivesse compreendido, não era tão doente. Né? Então, isso é assim, se eu pudesse deixar uma mensagem final, eu deixaria essa, é o trabalho. A gente está acostumado na casa espírita a ver assim, situações que chegam e a gente, na nossa falta de visão espiritual, a gente pensa assim, meu Deus, esse aí não tem jeito não. E quando a gente vê, daqui a pouquinho a pessoa adere ao trabalho e vira tarefeiro da casa e olhe lá. E a gente fala assim, meu Deus, aquele que a gente achava que não ia dar certo é um ótimo tarefeiro. Então, isso é uma coisa muito importante, nós nos dedicarmos realmente ao trabalho altruísta. Eu acho que isso, trabalho altruísta e oração são os dois maiores recursos que nós temos do ponto de vista espiritual. Né? Jana, que maravilha, né? Muito boa a sua lembrança de nos contar essa história. Você estava falando, eu estava me lembrando, já que você gosta tanto de No Mundo Maior, do Santuário da Alma, que é um capítulo muito interessante do caso de Marcelo. Quando o Calderaro chega na casa, Marcelo, que tinha crises convulsivas muitas vezes, mas ele tinha encontrado nas questões espirituais o refrigério para a sua alma. E quando eles entram, é muito lindo, né? Está Marcelo, o pai e a mãe num culto do lar. Ao lado deles, espíritos trabalhadores e espíritos necessitados. E o Calderaro vai falando e mostrando que o Marcelo já estava numa situação que era bem melhor e que a grande sacada era o cultivo da espiritualidade. Tem uma hora que o pai pergunta para o Marcelo, e aí, meu filho, você tem tido convulsões à noite? E ele diz que não. E quando ele não se distraía, ele usa a palavra, né? Quando não se distraía, ele continuava bem e ele não usava nem medicamentos. O capítulo é lindo, gente. É lindo. Vale a pena ser lido. Santuário da Alma. Obrigada pelas suas reflexões. As pessoas estão dizendo aqui que aprenderam muito com a roda, que a roda foi muito esclarecedora. Tem gente que falou que não fez pergunta porque estava tudo muito esclarecedor, então que não sentiu necessidade de fazer perguntas. Então, a gente está agradecendo a você. E aí, pessoal, a gente já está em negociação com o Jano para o nosso Setembro Amarelo. Uma proposta aí para setembro. A gente agradece a presença de cada um. A nossa Eliette está aqui também, é presidente da Liga Espírita e da coordenação da unificação do 21º CEU. Você quer fazer mais alguma consideração, Jano, ou a gente pode caminhar para a prece? Não, eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande, viu? Falar de espiritismo, como a gente falou, é sempre muito bom, e a gente poder, assim, estender as amizades, ampliar, é uma alegria muito grande. Eu agradeço, então, a vocês pela paciência, viu? Muito obrigado. Foi muito bom. Eliette, faz a nossa oração. Aí fechou. Eliette? Oi. Ah. Só temos a agradecer, mestre querido, por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo tanta coisa interessante, real, que o nosso mundo está atravessando. Que cada um de nós está buscando o refrigério
para esses momentos desafiadores em nossas vidas. Como é bom, Senhor, estarmos aqui cuidando de nós, e em especial com a orientação do nosso querido irmão sobre a grandeza do trabalho altruísta, a grandeza de doarmos um pouco de nós para esse trabalho de amor. Que o Mestre querido possa, nessa noite, fortalecer os nossos corações para colocarmos mais e mais diante do trabalho. Porque sabemos, Senhor, que a fé sem obras, ela é morta. Então vamos ter fé, mas vamos também trabalhar para aproveitarmos a oportunidade dessa encarnação. Fica conosco, Mestre, abençoe a nossa noite, e ao nosso irmão, nosso agradecimento por tantas bênçãos, por tantos esclarecimentos e por tanta energia que recebemos nessa noite. Fica conosco, nos abençoa, nos fortalece, hoje, agora e sempre. Então, pessoal, os recadinhos finais. Dia 28 é a nossa próxima roda, que vai ser com o nosso Marcos de Mário, que vai estar falando quando o amor acabou com a guerra. Marcos também já esteve com a gente em outras oportunidades. É uma pessoa que tem uma experiência muito grande nas questões da educação espírita. E lembrando, música também é uma coisa muito boa para a nossa saúde, né? Para a nossa alma. O Coral da LEC voltou. Nós estamos algumas sextas no presencial. Nessa sexta agora temos às 18h30. Quem quiser chegar para cantar, vamos lá, que o Rosário vai adorar. A entrada é pela porta ao lado da antiga padaria. Quem quiser cantar, é só chegar para perto. E Glória, eu falei com o Rosário, mas você não ligou ainda para ela, né? Quando você puder, Não, você pode... Adaís, ainda não. Ah, tá. Eu Então, vou ligar, sim. Então, tá ótimo. Nosso agradecimento a Jano. Obrigada. Jano, eu vou passar o meu e-mail para você, para que você possa me encaminhar aqueles estudos, aquele material de estudo que eu fiquei bastante interessado. E eu a envio para gente você o da obsessão e depois o outro suicídio, quando tiver completado, eu mando para você também. Tá? Maravilha. E com relação a setembro, eu já vou dizer quais são as datas, que aí a gente agenda com antecedência. Tá ótimo. Bom? Tá bom. Obrigadão, uma boa noite para você. Fica com Deus. Eu que agradeço. Agora eu vou para uma outra atividade, então vou me despedir de vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Obrigada a você. Tchauzão, gente.